Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã, Anita Castro, quem vos fala. E nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série Da Vida no Mundo Espiritual, o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 32, que vem sob o título interessantíssimo Notícias de Veneranda. Veneranda, como vocês sabem, é uma das ministras de Nosso Lar. Então, como eu sempre faço, quero convidar a vocês para que vocês curtam e compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam de assuntos espiritualistas e espíritas. E curtam, meus queridos, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível, porque o algoritmo do YouTube, quando os vídeos são curtidos, entende que esse material é importante para nós e aí partilha também com outras pessoas, que é o que nós queremos, não é mesmo? Espalhar a bênção da luz por onde nós formos. Então, me ajude aí, meu querido, minha querida. Como sempre faço, vou aqui ler o nosso material e vou aí compartilhando com vocês aquelas intuições que eu for sentindo, aquelas percepções que eu for recebendo, ok? André Luiz nos diz o seguinte: agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo o momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. Então, meus queridos, a ministra Veneranda, segundo já nós vimos aqui nos nossos estudos do livro Nosso Lar, é a única entidade que, além do ministro geral, já visitou Jesus. Ela viu Jesus face a face. E nós temos notícias através do próprio Chico Xavier que a ministra Veneranda é Isabel de Aragão, a Rainha Santa, ok? Aqui não é dito qual o seu nome, mas nós temos essa informação que o próprio Chico nos trouxe. E ela então é essa entidade luminosa que está aqui em nosso lar, auxiliando, abençoando os espíritos que aqui estão. Vamos prosseguir então a nossa leitura. Só quis trazer no início essa informação para vocês. André Luiz continua nos dizendo: e observando-me a curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se dos salões verdes para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, um de assinalada beleza para as conversações do governador quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim, no firmamento, o teto acolhedor, com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente.
O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do Salão Natural. Todos os ministros pediram a cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de veneranda na organização de recintos dessa ordem, no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda a parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira de cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Olha só, gente, que coisa mais linda! A ministra veneranda então teve essa iniciativa maravilhosa de criar recantos de estudo e de palestras, de encontros de ministros e, enfim, lugares para que haja ali cada vez mais o ensino, a educação e o contato com as energias da natureza. Deve ser maravilhosos esses recantos, não é mesmo? Pelo que é descrito aqui, são lugares lindos, onde a espiritualidade maior, a energia divina está ali pairando entre eles, através da beleza da natureza e através das essências dos espíritos luminosos como a veneranda, que estão ali no recanto da colônia Nosso Lar. Vamos continuar nossa leitura aqui, para que a gente possa ir sorvendo cada vez mais de toda essa graça e essa beleza. André Luiz nos diz: valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou: há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades, e dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compreensão. Gente, imagina que coisa mais linda esses lugares naturais aqui, para que possa ali as pessoas estarem se encontrando para as palestras, para que os ministros possam então estar ali tecendo as suas colaborações junto ao povo espiritual que aqui está e para que as pessoas possam estudar. Você, quando era criança ou quando era adolescente, chegou a estudar junto da natureza? Eu tinha professora muito querida nossa que de vez em quando nos levava para estudar próximo à natureza e às árvores. É maravilhoso, gente. A gente não esquece mais aquela lição e a gente sorve toda a energia daquele lugar. Imagina ali na colônia Nosso Lar, onde há toda uma organização,
todo um embelezamento. Eles têm inclusive telas que vocês sabem que nessa época aqui, no final dos anos 39, início dos anos 40, foi quando esse livro foi escrito. E aí ele foi lançado em 1944, nós sabemos, não é mesmo? Mas Chico aqui já traz, através da psicografia de nosso querido amigo André Luiz, detalhes de coisas que aconteceram tecnologicamente aqui no nosso mundo hoje em dia, como, por exemplo, essas telas que ficavam ali passando imagens simultâneas, como se fosse um cinema ali na natureza. E todos esses bancos, esses recantos, construídos através do próprio solo, da própria vegetação, deve ser maravilhoso, gente. Eu fico só imaginando a cena, não é? Quando a gente tem espaço que a gente possa construir um recanto com um banquinho onde há o verde, é maravilhoso. Imagina todo um parque dedicado aos estudos e às palestras dos espíritos que estão ali colaborando como ministros aqui dentro da colônia e ofertados também para que os espíritos que ali estão possam estudar junto aos instrutores em meio à natureza. Que coisa linda deve ser, não é mesmo? Prosseguindo então, André Luiz diz o seguinte: a essa altura interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Olha só a descrição que a Narcisa vai dando, gente, que coisa mais linda. E aqui, essa paisagem que foi criada ao gosto do governador, segundo o veneranda descobriu, é então toda em forma de gosto helênico. É lindíssimo pelo que a Narcisa vai contando aqui para André Luiz. Prosseguindo então, diz Narcisa: cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com o umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costumam vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Olha só, gente, é imenso o espaço. É como se fosse aqui, como diz Narcisa, um palácio natural, e tudo feito através e a partir da natureza. Recantos maravilhosos, onde se reúnem jovens e crianças para executar números de arte,
onde os ministros se encontram ali para então estar falando junto ao governador as providências que precisam ser tomadas ali dentro da colônia, não é mesmo? Que coisa maravilhosa! Prosseguindo a leitura, André Luiz diz o seguinte: ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender aos mais infelizes. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Olha só, gente, há mais de 200 anos a ministra veneranda vem servindo amorosamente a colônia Nosso Lar. Pela elevação da ministra veneranda, ela já poderia ter ascendido a outros planos, certamente. Mas todo espírito abnegado e amoroso serve aos irmãos que estão ainda em necessidade. É um prazer a esses espíritos nos servirem aqueles que ainda estão necessitando. E certamente a ministra veneranda está aqui com muito amor, com muito zelo e com muita abnegação por todos os irmãos que ali estão na colônia. André Luiz continua dizendo: impressionado com as informações, adiantei. Como deve ser respeitável essa benfeitora. Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Olha só, gente, foi o que eu tinha dito aqui para vocês, não é? Essa informação que eu trouxe lá no início. A veneranda, além do governador, foi a única entidade, então, que viu Jesus nas esferas resplandecentes. Que coisa linda, né, gente? Olha a elevação desse espírito. E os ministros vêm consultá-la porque ela é uma das entidades mais iluminadas ali na colônia. Continuando a leitura, então. Repetindo essa parte, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Adendo aqui, gente. Por quê? Porque todo espírito elevado, ele é humilde, ele não se vangloria. E aqui eis a prova através da atitude dela, que não fica falando desse contato que ela teve com Jesus. Todos ali sabem, mas ela se esquiva quando vão tentar a menor informação a tal respeito, porque ela é um espírito abnegado e humilde, como todo espírito elevado. Continuando então a leitura. Esquiva-se a menor informação a tal respeito. Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha de mérito de serviço,
a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmurecer. Olha, gente, outro adendo aqui. Espíritos iluminados, espíritos abnegados, trabalham incansavelmente. Ela é, então, aqui na colônia Nosso Lar, a única entidade que recebeu essa medalha de mérito de serviço, porque ela tem ali mais de 1 milhão de horas de trabalho útil, sem nunca interromper, segundo Narcisa conta aqui, sem nunca reclamar e sem esmorecer. Percebe, gente, que todo espírito elevado, ele serve incansavelmente, ele não reclama, ele não põe empecilhos. Isso é um exemplo para nós todos seguirmos. Servirmos o quanto possível, servirmos sempre amorosamente. Narcisa continua falando. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral reunidos à governadoria, os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo-o à personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar mais tarde o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Então, olha só, gente, ela apenas chorou, né? A ministra veneranda não ficou ali se pavoneando, como a gente vê por aí quando as pessoas ganham algum mérito, não ficou ali se vangloriando e tampouco aceitou a festa que posteriormente seria feita nessa homenagem que foi feita a ela pela honra que ela recebeu. Ela disse que ela não merecia e que ela então passava aquele mérito para toda a colônia. Ela era humilde, ela é um espírito iluminado, não é mesmo? Que nós possamos nos espelhar em seres amorosos e iluminados assim. André Luiz continua dizendo: extraordinária mulher, disse eu, por que não se encaminharia a esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar, por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Olha que coisa linda, gente. A ministra veneranda já vivia ali naquele momento, e vive provavelmente ainda hoje, em zonas superiores, em seu íntimo. Ela já tem a alma elevada às zonas superiores, mas por amor e por sacrifício, ela vem ali trabalhando, e ela então vem trabalhando com muito amor há mais de 1000 anos também, por um grupo de corações a quem ela ama, que ainda estão encarnados na Terra. Ela vem ali agindo pacientemente por 1000 anos. Olha que lindo, gente. Se fosse a gente aqui na Terra, quantas vezes a gente mesmo já falou e quantas vezes a gente escuta isso? Ah, quando eu desencarnar não quero voltar mais aqui para a Terra. Deus me livre. Não é, gente? Pensa bem se não é assim a maioria das vezes que a gente escuta e às vezes até a gente mesmo fala. Mas espíritos iluminados e benfeitores amorosos, como a ministra veneranda, sacrificam-se por amor. Ela está há mais de 1000 anos aguardando esse grupo de corações amados, para que eles provavelmente possam estar sob seus cuidados e que estão sob seus cuidados.
Que lindo, não é, gente? Que exemplo que nós temos para seguir. Continuando então a leitura, André Luiz diz o seguinte: como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã, à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Então, André Luiz vai ter a oportunidade de conhecer a ministra veneranda, mas estas são cenas dos próximos capítulos, porque nós encerramos o nosso capítulo maravilhoso aqui, nesse momento. Então, meus queridos, que a gente possa ter boas reflexões sobre o que nós vimos aqui hoje, que a gente possa fazer o nosso melhor, meditando e estudando. E antes de me despedir de vocês, eu quero então, como sempre faço, convidá-los a estarem comigo todas as segundas-feiras às 19 horas, para que juntos possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras, para nos reunirmos, para fazermos o Evangelho no Lar, para iluminar as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias. Todas as quintas-feiras, às 18h30, para voltarmos então a nos reunir e estudarmos a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, a partir do momento do passe, às 18 horas, para então recebermos o passe e os fluidos provenientes da espiritualidade superior. Deixo um grande beijo no coração de todos. E desejo que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, que Maria Santíssima, nossa mãezinha, e que os nossos benfeitores espirituais continuem sempre nos impulsionando aos caminhos do bem e que nós possamos tomar de exemplo atitudes amorosas e gentis, como as atitudes da ministra veneranda, para que possamos prosseguir evoluindo nos nossos caminhos, com dedicação, com amorosidade, com estudo, com empenho, com gratidão. Deixo então um beijo no coração de todos e me despeço. Muita paz e harmonia sobre todos nós. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Até um próximo encontro.